Olá, pessoal. Hoje vou falar de recursão. Para isso, vamos pensar em um problema. Estamos procurando a chave do cofre. Ela está dentro de uma caixa, que por sua vez pode estar guardada dentro de outra caixa. Temos duas abordagens para resolver esse problema. Na primeira abordagem, você pode fazer um monte de caixas, com as caixas que vão ser analisadas. Enquanto ainda houver caixas no monte, você vai pegar uma caixa. Se você encontrar a chave, pronto, terminou. Se não, se você encontrar outra caixa, você vai adicioná-la no monte para depois analisar. E vai voltar ao começo do monte de caixa. Tá? Essa aqui é a abordagem interativa. Ela usa um laço. Tá? Aqui nós temos a segunda abordagem. Olha o que tem dentro da caixa. Se encontrar a chave, terminou. Se não, repita. Olha o que tem dentro da caixa. Essa é a segunda abordagem. Nós chamamos de abordagem recursiva. Qual é a mais fácil? A baseada em laço ou a recursão? Aparentemente, a abordagem baseada em recursão é mais intuitiva. Vamos ver um pouquinho mais sobre o que é recursão. Recursão é quando chamamos uma função a partir dela mesma. Ou, podemos falar de outro ângulo, a função chama-se a si mesma para resolver o problema. Toda função recursiva, ela tem dois casos, principalmente. O caso base, que é o caso que já se sabe a solução, e ele é o ponto de parada do problema. Então, ele é muito importante, porque ele define o final da recursão. Faz com que a nossa função não fique executando infinitamente. O caso recursivo, que é o caso que pode ser reduzido até chegar no caso base. Tá? E esse caso, então, recursivo, ele vai reduzindo até atingir esse caso base aqui. Um exemplo de função recursiva para um problema simples que nós conhecemos. Definir uma função que imprime uma contagem recursiva. Dado o número i, eu vou imprimir de i até o número 1, por exemplo. Então, defina a função regressiva, imprima i e chame i-1. O que vai acontecer? Se eu passar essa função, vamos chamar só de r, regressiva, passar 4, ela vai imprimir 4, vai chamar regressiva de 3. Vai imprimir 3, vai chamar regressiva de 2. Que vai imprimir 2, vai chamar regressiva de 1. Que vai imprimir 1, vai chamar regressiva de 0. Que vai imprimir 0, vai chamar regressiva de -1. Isso não tem fim, não tem o critério de parada. Tá? Então, o problema dessa solução é que ela vai ficar executando para sempre. Faltou o quê? O caso base. Tá? Então, a gente vai pensar aqui. Nós tínhamos essa função, definida recursivamente, e agora nós adicionamos o caso base nessa função. E aí sim ela fica uma função recursiva correta. Imprima aí. Se i menor ou igual a 1, terminou. Não faça mais nada, senão você imprime i e execute novamente a contagem a partir de i-1, certo? Então, a gente tem aí que sempre adicionar o caso base na recursão. Vamos fazer um exemplo de algoritmo recursivo, com a definição matemática recursiva, né? Então, o fatorial. O fatorial ele pode ser implementado de maneira iterativa ou recursiva. Hoje nós vamos ver recursivamente. Qual que é a definição recursiva de fatorial? Quando falo recursivo, é que eu defino a própria função fatorial em função dela mesma. Né? Então, fatorial de n é igual a n vezes o fatorial de n menos 1. Fatorial de 1 é igual a 1. Esse é o caso base que vai ser desenvolvido. No meu algoritmo recursivo, quando eu encontrar fatorial de 1, eu retorno com a resposta. Tá? E para a minha recursão. Então, vamos ver aqui. Ó. Define fatorial de x. Se x é igual a 1, retorne 1. Se não, eu vou continuamente retornar fatorial
x vezes fatorial de x menos 1, chamando a função x menos 1. Para mim executar uma função recursiva, é importante eu saber que cada chamada recursiva vai ser guardada na minha pilha de execução para posteriormente ser resolvida. Então, se eu chamo aqui fatorial de 5, chamei fatorial de 5 aqui, olha. Então, o que acontece? Quando eu chamo fatorial de 5, essa chamada aqui. O que é fatorial de 5? É 5 vezes fatorial de 4. Vou adicionar isso na lista porque eu não tenho a resposta de fatorial de 4. Adiciono na minha pilha e vou para a próxima instrução aqui, ó. Para resolver fatorial de 4, eu vejo que fatorial de 4 é 4 vezes fatorial de 3. Não tem a resposta do fatorial de 3. Adiciono isso na minha pilha de execução e vou achar o que é fatorial de 3. Fatorial de 3 é 3 vezes fatorial de 2. Não sei ainda o que é fatorial de 2. Adiciono na minha pilha de execução. Tá? E fatorial de 2, que é 2 vezes fatorial de 1. Fatorial de 1, por sua vez, quando eu chamo fatorial de 1, eu já sei que é 1. Então, aqui, eu terminei. Então, o que a função recursiva fez? Ela me empilhou várias chamadas da função fatorial. Quando eu termino, eu tenho o meu return, eu começo a desempilhar, tá? Então, como é que eu vou desempilhando? Eu retiro da pilha até achar a chamada original da função. Ao retirar, o resultado vai para a chamada anterior. Então, fatorial de 5. Eu sei que fatorial... Quando eu gerei minha pilha anterior... eu estava aqui, eu parei aqui. Quando eu chamei fatorial de 1, certo? Então, fatorial de 1 é igual a 1. Eu tenho esse primeiro retorno, eu tiro essa parte da pilha. Então, eu vou para a próxima. A próxima instrução que está empilhada é essa daqui, eu vou resolvê-la, né? Então, eu tenho 2 vezes fatorial de 1. Eu já sei que fatorial de 1 é 1, já resolvo isso aqui é 2. Então, eu vou para a próxima instrução e vou resolvê-la. Vou tirar essa daqui da pilha. A próxima instrução é 3 vezes fatorial de 2, que eu já sabia que é 2. Já tenho a resposta, isso aqui é 6. Então, 6, eu já tenho a resposta dessa parte da execução. Vou remover essa parte da pilha e vou para a próxima instrução que estava empilhada. Então, eu vou ter 4 vezes fatorial de 3, que é 6, que já foi calculado anteriormente, isso aqui é 24. Vou para a próxima instrução que foi calculada. Isso aqui é 1 vezes fatorial de 4, que é igual a 120. Certo? Então, eu encontro a solução, que é fatorial de 5 é igual a 120, e aí eu retorno, né? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou empilhar até achar o caso base, depois eu desempilho, retirando da pilha até achar a chamada original, no caso aí fatorial de 5. Ao retirar o resultado, vai para a chamada anterior. Tá? Quando você tira um resultado, ele vai para a chamada anterior. Tá? Então, tarefa para a próxima aula, para vocês fazerem a sequência de Fibonacci de maneira recursiva. Pode fazer iterativa e comparar as duas soluções, certo? Até mais.